dia, pessoal. Bom dia, tudo bem? Obrigado. Pô, é uma responsabilidade falar depois de você, hein, Marcel? Parabéns aí pela apresentação. Enquanto tu falavas, né, eu estava lembrando da Malve, né, quando tu falas da orquestra. E ano passado a gente fez uma apresentação para todo o grupo, onde a gente tentou pensar numa sinfonia de Beethoven, né, onde a indústria nada mais é que isso, né, ela tem que estar orquestrada, sincronizada. E o quão difícil é fazer isso, né? E sem dúvida aqui com o nosso processo de evolução, o APS aqui é uma grande ferramenta que está nos ajudando nisso, tá bom? Obrigado aí, parabéns pela apresentação, Marcelo. E também queria agradecer a Irena aqui, em nome da NEL, né, pelo convite, né, o segundo ano de evento aí, cadê a Irena? Obrigado, tá, Irena, pelo convite. É uma satisfação aqui para nós poder falar um pouquinho do nosso case, tá bom? Bom, pessoal, como foi falado, realmente o Grupo Malve tem uma produção em costuras altamente terceirizada. Nós temos mais de 100 parceiros de costura, né, fornecedores. 80% disso, tudo que a gente costura é feito em facções ou fornecedores, né? Eu sabia que eu ia falar, brincando aqui, eu falei, eu vou falar facção em algum momento aqui, tá? E não é facção criminosa não, tá? Lá em Santa Catarina a gente fala de facções de costura, é um processo normal, tá bom, gente? Desculpa aí. Então a gente tem mais de 2.000 costureiras que só costuram para a Malve, né? Muito bem, vou falar um pouquinho da Malve, depois o Ademiro e a Liliane vão falar um pouquinho de todo o desafio que a gente teve para enfrentar isso. Falar da Malve, né? Vamos falar dos diferenciais da Malve, qual que é o nosso desafio, qual foi a solução que a gente encontrou e quais foram os resultados que a gente teve com toda essa ferramenta. Bom, a Malve ela é localizada, a sua matriz em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, né? A gente, como foi falado, é uma das maiores empresas de moda do setor têxtil do país. A gente produz mais de 45 milhões de peças por ano, né? Hoje de manhã até estava conversando com o Luciano, nosso gerente de TI, a gente passa de 150 mil SKUs por ano, né? A gente tem a cada 3 meses tudo se renova lá, então a gente tem um phase-in, um phase-out muito rápido de produto dentro da fábrica. A gente tem 4 unidades em Santa Catarina, em São Paulo e no Ceará. A gente já completou ano passado 55 anos de história, então estamos indo para o 56 agora esse ano. Temos 4 marcas, né? A Malve, a Enfim, a Malve Kids e a Carinhoso, e 2 marcas que são nativas digitais, né? Onde que elas começaram realmente com venda digital, que é a Básico.com e a Basicamente, né? A gente é voltado para o mercado nacional, a gente não tem exportação, então a gente produz e comercializa tudo dentro do mercado nacional. Estamos presentes em 76% dos municípios brasileiros, temos mais de 20 mil pontos de venda, né? E a gente emprega mais de 3.500 pessoas diretas, né? São funcionários Malve, fora esses fornecedores que eu falei que são mais de 2.000. Então, a gente fica sediado, a gente tem uma unidade de costura no Ceará, né, em Pacajus, temos aproximadamente 400 pessoas lá, temos um hub, um escritório em São Paulo, e temos a matriz em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, com uma unidade vizinha à nossa malharia do lado. A gente brinca não, a gente fala muito sério que a gente é do fio ao consumidor final. A gente compra o fio e a gente tem loja própria. E tem lojas multimarca. Então, a gente da malharia até o corte altamente verticalizado, então a gente produz tudo internamente, então malharia, tinturaria, estamparia, corte, 100% interno, e depois a gente terceiriza grande parte da costura, né? 80% dela é feita em parceiros de Santa Catarina e do Paraná hoje. Bom, nossos diferenciais, né? A gente fala muito em sustentabilidade e tudo mais, mas desde que a Malve foi criada lá em 1968, isso já estava no DNA da família. Então, a gente tem um parque lá em Jaraguá do Sul com mais de 1,5 milhão de metros quadrados, né? Talvez é um dos maiores parques ambientais de Santa Catarina, né? Tem mais de 35 mil árvores plantadas lá, uma fauna repleta. E tem 2 restaurantes, então acaba sendo um ponto turístico da cidade. Nós temos uma lavanderia jeans, a gente em 2020 entendeu que fazia sentido para nós internalizar parte da lavanderia de jeans, então, e ela, em parceria com uma empresa espanhola, a gente economiza 80% em média do consumo de água,
Então, se eu lavo um jeans com 100 litros numa lavanderia tradicional, a gente consome apenas 20 nessa lavanderia. E a gente tem um circuito fechado. Então, 90% de toda a água que entra, a gente reutiliza ela. A gente não utiliza 100%, porque 10% ela acaba evaporando no meio dos processos. E a gente tem um jeans que a gente chega a produzir com apenas um copo d'água. Lava ele para fazer o jeans com apenas 200 ml de água. Bom, nosso foco é oferecer roupa confortável, né, roupa de qualidade, e que elas permeiem as coleções. Né? Não tem que ter acabou a coleção, alto verão, a gente vai ter que jogar essa peça fora porque ela não está na moda. Não, a gente quer fazer produtos que permeiem ao longo das coleções. E sempre pensando em roupas, né, com produtos de qualidade, produtos sustentáveis, processos que agridam menos o nosso meio ambiente. Bom, a gente foi a primeira empresa da marca brasileira a utilizar o fio Lycra EcoMade, né, na nossa linha de jeanswear, onde que a gente utiliza 20% de material reciclado para fazer esse tecido. Bom, a partir de 2008, né, a gente foi pioneiro aí no mundo têxtil a utilizar resíduos de garrafa PET para fabricar o fio. Né? Então, se a gente somar desde 2008 até agora, a gente tem mais de 60 milhões de garrafas PETs que saíram do lixo e foram transformadas em fio. E, por último, acho que muito pioneiro aqui também no Brasil, é o fio do futuro. A gente fabrica com 85% de peças usadas, ou seja, peças que seriam jogadas fora, a gente coletou do mercado, a gente reprocessou elas, então a gente transformou em algodão elas novamente, e de algodão virou fio, e do fio virou camisetas, ou virou esse moletom que está nessa foto aí. Então, isso é um pouquinho da Malve, é o que a gente procura fazer no nosso dia a dia. Agora, Ademiro aqui vai falar um pouquinho do nosso desafio aí. Vai lá, Ademiro. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Ademiro, eu sou gerente de projetos do Opcenter. Não era para eu falar, mas eu vou falar, tá, Graciano? Tenho 34 anos de empresa, então a galera pega muito no meu pé sempre, que daqui a pouco vão colocar um selinho em mim já, mas faz parte. Depois de a gente ter falado um pouquinho sobre o que é o Grupo Malve, né, sobre o que produz e onde que é localizado, a gente começa realmente a falar um pouquinho da trajetória mesmo do Opcenter. Então, a gente tinha como desafio mesmo obter um sistema que otimizasse os nossos processos produtivos, visando também na melhoria da eficiência e na redução de custos. Então, acho que o principal objetivo mesmo é a gente produzir mais com menos. E também a gente focou buscar também na redução do esforço do PCP. Então, hoje o PCP tem um esforço muito grande sempre no controle da produção. Então, esse foi nosso principal desafio para que desse nosso start inicial para a gente ir atrás de um sistema que proporcionasse uma certa melhora para a gente. E qual que foi a solução que a gente encontrou? Então, a gente começou a ir partimos para vários eventos. Num desses eventos, a gente conheceu, na época, o chamado Preactor ainda, que hoje então, a gente chama de Opcenter, e começamos aí a entender o que de fato é o Preactor, qual que era a ferramenta, o que o Preactor fazia, e a gente fomos em vários eventos, e a gente definiu que esse seria nosso sistema. Então, de fato, o Preactor seria o sistema que a Malve iria adotar. Mas só ele, sem uma consultoria, a gente não conseguiria fazer essa implantação. Aí a gente foi atrás no mercado para entender qual que seria a melhor consultoria. E aí, fazendo pesquisas de mercado mesmo, a gente conheceu a ANEL, então, que tem vasta experiência já na implantação, excelência em entrega. Então, a gente optou em juntar o Opcenter junto com a ANEL, e formamos essa parceria para a gente fazer a implantação então do Opcenter. E aí que Marcel falou do filho, né? Que a gente cuida como se fosse um filho, né? Aí nosso emprego, nosso filho, o Opcenter começou a nascer aqui como se fosse nosso filho, porque se ele ficar doente, nada funciona, não vai para a escola. O Opcenter é a mesma coisa, se ficar doente, a gente não se conhecia, a gente para, então a gente começa a cuidar para que realmente a gente tenha
tenha tudo bem definido, tudo bem alinhado, para que realmente a gente tenha o melhor sequenciamento possível. Então, depois que a gente formou a parceria, qual que foi a solução que a gente encontrou? Então, em conjunto Malve e Nel, a gente fez 2 alocações de materiais, uma alocação, na verdade, voltada mais para dos materiais adquiridos, que são os materiais que a gente compra, e a outra alocação é voltada a mais a malhas. Então, a gente tem um processo produtivo interno do têxtil, e a gente faz essa alocação baseada nas malhas. E também as 4 modelagens. Então, a gente separou as modelagens. A gente está falando que a modelagem 1 ela é voltada totalmente ao corte, e dentro do corte a gente tem os setores de debrum e também os setores de ornamento, que também alimenta o nosso setor de estoque para atender no momento certo o corte, para que a gente não tenha as paradas por falta de malha. E a M2, ela é voltada totalmente, a gente chama de M2, né? Modelagem 2, ela é voltada totalmente às nossas costuras internas. E dentro das costuras internas também, a gente ainda tem a parte do bordado, e a gente tem uma parte que é da estampa frontal, que é a nossa estamparia, onde a gente aplica as estampas antes da peça ser costurada. E depois a gente vai para a modelagem 3, que é a nossa modelagem, que o Graciano está brincando, nossas facções, né? Que são os nossos fornecedores. E esses nossos fornecedores, eles são malha, tecido, jeans, a gente tem processo lá fora de costura, de preparação, bordado, lavanderia, acabamento. Então, são inúmeros processos terceirizados que a gente precisa fazer toda uma movimentação para que o fluxo realmente dê certo. E, por último, mas não menos importante, a gente tem modelagem 4, que é nosso setor, a nossa modelagem de acabamento, onde a gente faz um processo ainda de dobração, parte já vem dobrada dos fornecedores, mas a gente ainda tem um processo que a gente faz de dobração, e também a estamparia local, que é a estampa que é aplicada após a peça costurada, após a peça pronta. Então, a gente aplica a parte da estampa. Por mais que a gente tenha as 4 modelagens, né, que elas são distintas, todas elas a gente tem em comum ter uma melhor otimização dos processos da costura. Então, todas as modelagens a gente sempre volta e tenta otimizar as costuras. Então, a gente precisa ter esse bom abastecimento das costuras. Então, essa foi a solução que a gente, então, em parceria Malve e Nel, a gente conseguiu adotar para que a gente desse segmento, então, no sequenciamento. E aí, a gente vai falar um pouquinho dos resultados, né? Então, falar um pouquinho das alocações, né? Então, lá no slide anterior, eu não comentei tanto, deixei mais para falar aqui. Hoje, a gente tem uma alocação de materiais, que é o start inicial do sequenciamento. Então, a gente olha todas as necessidades que a gente tem, em todas essas 4 modelagens, e a gente olha para os nossos saldos. E aí, a gente prioriza os setores das costuras e vai fazendo a alocação dos materiais. Então, a gente vai alocando os materiais. Caso a gente tenha alguma ruptura nessa alocação, o sistema já identifica se eu já tenho uma requisição lá por parte de compras em andamento, se eu já tenho um pedido em andamento, a gente lê a data de entrega desse material, a gente sabe exatamente quando esse material vai retornar para a empresa, e o sistema entende que só pode sequenciar aquela ordem de produção a partir daquele momento que a malha ou o botão, o cinto estiver disponível em estoque. Mas aí vem a pergunta, mas eu não tenho uma requisição, não tenho um pedido colocado, como é que eu faço? Nesse caso, a gente lê o lead time do material. A gente considera tempo de compras, lead time de entrega, tempo de processo de entrada de mercadoria, inspeção de qualidade. Então, tudo isso, hoje a gente tem cadastrado no sistema e a gente faz essa leitura e o sequenciamento só sequencia isso para o momento exato da disponibilidade do material em estoque. Então, hoje, tudo que a gente inicia no nosso processo, que o start inicial é o setor do corte, então, tudo que a gente inicia, a gente tem a certeza que o material já está em estoque. Então, quando a gente fala que eu tenho um WIP, por exemplo, lá na costura de 5 dias, eu sei que os 5 dias que eu tenho lá, eu posso costurar. Então, no passado, a gente poderia ter 5 dias, mas talvez não 5 dias de material útil, talvez com materiais com faltas. Então, a alocação de materiais, ela faz todo esse fluxo e ainda dá o sinal para o PCP, uma necessidade futura de compra. Então, se eu tenho alguma ruptura, a gente sequencia para frente e mostra essa ruptura para o PCP, que vai atrás então do start da compra dos materiais.
E a alocação de malhas, ela é mais voltada ao setor do corte, porque no passado o nosso ERP, ele faz a leitura considerando como data de necessidade o meio do período de venda. Então, se eu tenho um período de venda do dia 10 ao dia 20, o ERP ele considera que a data de entrega do material é dia 15. Só que com o sequenciamento, a gente tem entregas diárias acontecendo. Então, eu não posso considerar uma verdade que a data meio é a minha data necessidade que eu preciso do material. Então, com isso surgiu a ideia da gente fazer a alocação de malhas, onde que a gente olha exatamente para a nossa necessidade dia a dia das costuras, e conforme a necessidade diária vai alocando as malhas, então a gente vai alocando as malhas para que a gente tenha uma melhor entrega do modelo, a gente chama, né, como modelo completo. Quando tem uma peça, por exemplo, com 3 cores, a gente chama disso de modelo completo. Então a gente tenta formar o melhor modelo completo, o melhor lote de entrega lá para o setor do corte. Então, a alocação de malha, ela veio muito forte nesse sentido. E a gente viu que a gente acabou aumentando em 10% a entrega o aumento desse chamado modelo completo. E a gente fala muito, né, que não adianta a gente ter um bom sequenciamento, eu ter uma excelência no sequenciamento, se eu não tenho um bom abastecimento. Então, as alocações, elas vêm mostrando exatamente isso. As rupturas que a gente tem e o melhor sequenciamento possível no início da cadeia. E se eu consigo reagir ou não a esse material. Então, foi bem, as alocações elas são bem importantes para a nossa cadeia de sequenciamento. E falar um pouquinho sobre autônomos. Então, a gente quis desde o início ter um sequenciamento automático. Nosso sonho é apertar um botãozinho e deixa acontecer. Só que a gente não tinha ainda experiência do sistema em si. Como que o sistema funciona. Você precisa começar a aprender, né, com o sistema, o que dá para fazer, como que ele faz, tudo mais. E a partir do ano passado, a gente começou a já ter mais essa expertise do que realmente pode, do que não pode. Então, a gente começou a ir para um processo de autônomos. E hoje, a gente tem praticamente em torno de 70%, 75%, não vou dizer nem das modelagens, mas do tempo de processamento já no autônomos. Então, a gente começa de manhã cedo e a gente tem um processo que dura em torno de 1h30 já no autônomos, que se fosse para fazer fora do autônomos, ele levaria em torno de 2 horas, mais ou menos, porque fora do autônomos ele demora mais. Só que para chegar no autônomos, a gente teve que dar também um passo para trás. Então, a gente entra mais forte com o setor do TI, que é principalmente voltado mais aos nossos servidores. Porque não adianta eu ter uma ferramenta de alta performance se eu não tenho um servidor que me dê essa disponibilidade de realmente eu conseguir fazer o bom sequenciamento. Então, o TI, ano passado, acho que foi, já começamos antes, mas ano passado a gente teve a gente disse que a gente não poupou esforços, né? Então, hoje nós temos o melhor servidor. A gente tem um SQL atualizado, então a gente chegou num nível que a gente não consegue mais subir o nível do servidor porque já está no que a ferramenta suporta. Então, isso reduziu muito o tempo do sequenciamento. Então, quando a gente falava, às vezes, do sequenciamento de 7 horas, a gente baixou para 4 horas. Então, o servidor fez uma diferença bem considerável. E aí a gente começa, às 4h30 da manhã, a enviar os arquivos. Então, a gente tem um processo que leva meia hora para a gente enviar todos os arquivos do SAP ProCenter. A gente trabalha em torno de 150 mil operações que a gente alimenta. A gente tem em torno de 10 milhões de registros que a gente manda para o ProCenter. Então, são volumes bem consideráveis que a gente tem. E todo dia a gente faz essa carga para o sistema. E quando termina a integração, a gente tem alguns jobs que fazem as verificações. Por quê? Eu preciso extrair informação do SAP, eu preciso enviar para o ProCenter, mas eu preciso ter garantia que os materiais que estão lá também estão corretos. Então, a gente fez várias validações para a gente dizer que, de fato, o que está lá está correto. Só que ainda tinha que o usuário ir lá e olhar para ver se, de fato, deu tudo certo. A gente fez mais um processo de automatização, que é o envio do e-mail. Então, hoje a gente chega de manhã, abre a nossa caixa de e-mail e olha se deu tudo certo. Então, já tem um job
também olhando, mandando e-mail para a gente dizendo que está tudo ok, pode seguir com o sequenciamento. E após isso, criamos um script que quando termina quando termina a integração, o script já aciona o Autonomous e a gente já consegue ter o start. Então, a gente tinha um delay de 15, 20 minutos, sempre entre os processos, e com esse script a gente conseguiu ganhar os 15 minutos. E a gente entra no processo de Autonomous, que faz a alocação, faz as modelagens, faz o sequenciamento do corte, tudo de forma automática. Então, hoje a gente consegue entregar o sequenciamento com uma velocidade bem maior, e a gente está, futuramente, a ideia é a gente levar realmente todo o processo dentro do Autonomous. Então, esses seriam, em resumo, né, as nossas parte das modelagens, parte do Autonomous. Então, são esses os resultados que a gente vinha. Eu não ia falar tanto, né, Lídia, mas quando eu me empolgo, eu vou, então. Mas aí agora, a partir essa era a parte um pouquinho mais técnica das modelagens lá, e a Liliane vai falar agora um pouquinho mais sobre a parte dos nossos fornecedores. Então, gente, bom dia a todos, né? Para quem não sabe, o Ademir fala muito. Então, eu e o Graciano, a gente ficou rindo e falando, tá, acho que a gente vai dizer bom dia, eu sou a Lili, bom dia, eu sou o Graciano. Tem um cronômetro aqui bem na nossa frente, tá? Bem grande, tá? Mas ele não respeitou muito, não. Então, vai ficar pouco para mim falar, tá? Bom, eu vou falar, então, sobre modelagem 3, nossos fornecedores, né? E sobre os pedidos. Mas, antes, eu gostaria de dizer que é muito gratificante para mim estar aqui. Estou bem feliz porque eu acompanhei, né, como diz o Marcel, de novo, é a analogia do filho, acompanhei o projeto desde o início. Então, fui key user em implantação na modelagem, todas as modelagens. Aí, depois, passei a ser supervisora de fornecedores. Facções, tá, gente? Vou falar facções, você sabe que são fornecedores. E aí, neste momento, a gente começou com esse processo de implantação muito forte dentro dos nossos fornecedores. Então, como o Graciano mesmo disse, então, 80% do nosso volume de costura, que é o nosso gargalo, ele é feito fora. Então, toda a costura, 80% feito fora. São mais de 100 facções que a gente precisa controlar manualmente o abastecimento delas. Só que dentro delas também, nós temos cada qual com o seu centro de trabalho, com sua especialidade, com o seu acabamento, com o seu layout. Então, imagine o desafio que é abastecer diariamente todos esses fornecedores com todas as suas especialidades. Então, o resultado sempre foi o mesmo. Falta de abastecimento, problema de produtividade, entrega atrasada, e em muitos momentos a gente perdia fornecedores para os nossos concorrentes, porque nem todas as nossas facções são exclusivas. Então, sempre foi muito desafiador, sempre foi bem complicado para a gente abastecer. Com o Op Center, né, com toda a criação das modelagens, que são os recursos que antecedem esse abastecimento, a gente sentiu realmente um resultado melhor em relação a esse abastecimento. Só que ainda não estava bom. Por que não estava bom? Porque o nosso WIP dentro das facções ele não é real. A gente só sabia quando o pedido estava finalizado dentro da facção, quando ele chegava dentro do grupo Malfi. Então, era tarde. Então, a gente não recebia o sinal correto de como estava o abastecimento dentro de cada facção. Então, em parceria com o GERFAC, que é o nosso sistema de emissão de nota fiscal, a gente criou e desenvolveu um software de apontamento dentro dessas facções. Então, agora, os faccionistas, assim que a nota entra, o pedido entra, eles fazem o apontamento de entrada, depois de finalização, de concluído, e aí a gente consegue receber o sinal correto de WIP real dentro de cada facção. Então, isso realmente foi a cereja do bolo, aquilo que faltava para a gente ter o melhor sequenciamento visando o nosso gargalo, que são as costuras. Então, foi um trampolim para a gente para conseguir ter essa visão real de abastecimento WIP e, por sua vez, os outros recursos internos trabalhar em sincronia realmente para o nosso gargalo. Então, esse foi um ponto importante para a nossa virada ali para o nosso abastecimento de facções. Com isso, nós tivemos alguns resultados que a gente conseguiu mensurar e trazer aqui para vocês. Então, falando de um pouquinho de regras que a gente colocou dentro da modelagem 3. Então, a gente prioriza o que é lista crítico, que é realmente pedido firme para o cliente, porque a gente trabalha sobre estoque e pedido firme. Priorizamos também materiais e pedidos que passam por algum recurso pós-costura, né, que possuem um lead time maior para chegar no nosso fornecedor final.
E a gente também colocou como regra a priorização da repetibilidade. Então, se um material ele foi produzido na facção X, no próximo período de venda, a gente vai encaminhar para o mesmo fornecedor. Com isso, a gente ganha em especialidade, repetitividade e produtividade. Então, isso tudo foi agregando também no nosso abastecimento. Um dos impactos que a gente sempre teve em relação a esse não abastecimento sincronizado e nivelado era a entrega final, o nosso nível de serviço ao cliente final. Então, qual que era a dificuldade? Chegava no momento de finalizar esse período de venda, os nossos indiretos, a nossa liderança interna de fornecedores observava, poxa, espera aí, esse material não vai chegar a tempo. Eu preciso remanejar para alguma facção que consiga atender. Então, era sempre uma manobra, um reprocesso, um retrabalho de ficar remanejando entre fornecedores. Então, a gente trouxe aqui um histórico de 2022 para 2023. Então, a gente fez esse levantamento, porque 2023 realmente foi a grande virada, principalmente a partir do período de venda ali da BV10. Então, entre os meses de junho e julho, então, a gente teve ali uma redução desse remanejamento entre fornecedores de em torno de 44%. Então, é uma mudança significativa. Então, imagina, a gente perdeu muito produtividade, reprocesso, remanejamento. Então, esse foi um dos grandes ganhos que a gente teve, um dos grandes resultados com o OpCenter. O outro também resultado bem significativo e bem evidente é o remanejamento para as costuras internas. Então, como mesmo o Graciano falou, nós temos 80% dos nossos volumes fora, então nós temos um outro percentual que é costurado internamente. Então, a costura Jaraguá sempre foi o nosso cano de escape. Então, de novo, observávamos que não ia chegar para o cliente final a peça, então vamos remanejar para interno. Então, esse volume era muito significativo, quebrava a produtividade, custo minuto de costura interna, então sempre foi um transtorno. Então, a gente trouxe aqui também, de novo, um comparativo de 2022 para 2023, mas agora mais voltado a períodos de venda. Então, nós tivemos o período de venda 10, 11 e 12, então, está bem autoexplicativo ali, acho que está bem gritante realmente a redução desse remanejamento. Então, foi em torno de 89%. E a nossa gestora está feliz da vida da costura Jaraguá e sabendo que agora ela não vai prejudicar tanto a produtividade interna. Então, em resumo, gente, o que a gente tinha era um desgaste realmente com esse WIP não real, né? A gente viu um WIP total lá, pô, tá ok, tá atendendo, né? Chegou no nosso WIP ideal, mas quando a gente entrava no nível de detalhe para ver os fornecedores, sempre tinha um não nivelamento desses fornecedores. E dentro ainda de cada fornecedor ainda tinha um não nivelamento dos acabamentos, né? Então, que eles eram especialistas, então a gente nunca conseguia abastecer, de certa forma, cada um com a sua especialidade. Então, esse foi o grande resultado, né, que é ter esse nivelamento, que é ter essa disponibilidade do fornecedor, e aí garantir os nossos prazos de entrega. O remanejamento, então, é a troca de pedido, né? Então, eu tiro um pedido de um fornecedor e envio para outro. Mas tu podia ter falado, eu ia deixar tu falar mais um pouquinho, tá? Acho que ele ficou com medo, que só tem um minutinho. Que se ele pegar essa palavra, ele não ia parar de falar, né? Então, mas, enfim, gente, eu quero agradecer, né? Bem feliz de estar aqui de novo. Ali, olhando assim, só vejo muito Helena lá com a cabecinha balançando, então sempre uma parceria muito boa, né? Vitor também no início de projeto aí sempre realmente muito acolhedor, né? Foi dias de lutas, dias de glória, mas estou bem feliz de estar aqui de trazer o resultado, né? Desde, como eu disse para vocês, desde embrionário lá no início, com toda a construção até a entrega final. Hoje, eu sou a coordenadora que controla nosso principal indicador de entrega, que é a aderência. Então, a aderência nada mais é do que a entrega na data, né? Então, o OpCenter traz uma data com base nas nossas capacidades, na nossa ocupação, traz um resultado. A gente libera isso para a manufatura inteira e a manufatura trabalha com estas datas e justifica se foi aderente ou não. Então, hoje, nossos indicadores são muito mais robustos, a nossa visão de fábrica, esse enxergar mais a médio, a longo prazo, de quando o material vai chegar, de poder de reação, ele está realmente muito, muito mais forte para a gente. Realmente engrandeceu a nosso PCP como um todo, e assim como a nossa indústria de manufatura. Era isso. Sim. Obrigada. Eu vou usar os 30 segundos ainda, Lili. A própria alocação de materiais, com o ERP,
ele simplesmente olhava para o saldo que eu tinha em estoque no almoxarifado e para as necessidades. Hoje, a gente olha para toda a nossa necessidade, para todos os nossos depósitos, e a gente faz todo o cálculo se de fato eu tenho material sobrando ou não. No passado, eu poderia estar sinalizando uma falta de material, estar comprando materiais indevidamente, e hoje não acontece. Então, hoje eu considero todos os depósitos que a gente tem na empresa. Então, esse foi uma grande virada de chave também para a gente conseguir não comprar desnecessariamente materiais. Obrigado. Pessoal, nós temos agora, então, 15 minutinhos para perguntas. Vamos aproveitar, então, a presença aqui do Ademiro, do Graciano e da Liliane. Só erguer a mão que as nossas colegas vão até vocês. Vamos lá, primeira pergunta. Aqui. Deixa eu passar aqui no meio. Então, a minha pergunta... a gente é da indústria da moda também, então foi muito interessante ouvir vocês falarem. E vocês falaram bastante sobre a parte, principalmente a da costura e tudo mais, né? Como vocês fazem o sequenciamento da costura. Aquela mesma história que a gente também vive, né? Abastecer bem as nossas costuras, não deixar faltar serviço para eles. Né? Eles são o coração da indústria, né? Para a gente. E como que entra a parte do planejamento? Como que entrou a parte do planejamento para vocês? Porque hoje a gente entende que, no caso do sequenciar, a execução lá da produção, ela é muitas vezes de forma reativa. E como que fica a parte do planejamento para vocês? Toda essa parte de planejamento antes. Vocês têm implantado a ferramenta da ANEEL? Como que vocês fazem para isso chegar lá no chão de fábrica, esse planejamento chegar no chão de fábrica? Muito bem, boa pergunta. Hein? Eu eu acredito que é por fases, né? A gente estava pensando aqui, a gente tinha uma orquestra por áreas antes, né? Que olhava a sua área, o seu pacotinho, o seu pedaço. E hoje a gente tem uma orquestra que a gente olha a Malve, né? E a gente teve que ser disruptivo de olhar coisas assim. Antes eu olhava que o melhor, sempre o meu melhor local virava o melhor global. E a gente entende que não necessariamente o melhor local é o melhor global. Então, para concluir isso, a gente entende que essa base de sequenciamento e tudo mais está muito bem orquestrada. Estamos no caminho. E, sem dúvida, a gente precisa falar de uma camada acima agora, que é o planejamento, né? Um pouco mais agregado, né? Aquilo que o Marcel estava falando. A gente começou lá atrás, vou contar a história aqui, tem muita coisa para falar, mas a gente tinha um sistema de planejamento macro dentro do SAP, que é o nosso sistema, o nosso ERP, e há uns 5 anos atrás, se não me engano, a gente desenvolveu uma outra ferramenta interna, a gente viu que precisava de uma evolução, e desenvolveu. Então a gente trabalha com essa ferramenta hoje de planejamento, então a gente roda SNOP, roda tudo que o Marcel falou e a gente faz de uma forma bem agregada. Então, a gente tem uma ferramenta interna de planejamento e está discutindo, sim, o N-Plan. Né? A gente entende que ele faz muita aderência ao nosso modelo, à nossa necessidade. A gente ainda não implantou, mas, sem dúvida, quando eu olhei tudo que ele tem ali, eu quero tudo, eu quero o MES, né? Eu quero a gestão logística lá, né? Eu quero controlar fornecedores. Tem gente ligando para fornecedor e cobrando e acompanhando. Talvez dá para a gente automatizar esse processo e botar as pessoas a fazerem coisas que agreguem mais valor, né, que sejam mais analíticas. Então, a gente está em fase de discussão, namoro desse próximo passo. Mas, sem dúvida, a gente vai dar ele. A gente entende que, sim, é necessário para o nosso avanço. A gente tem um horizonte firme de aproximadamente 4 semanas, por aí. Tá. Eu acho que isso deve ajudar a complementar aí, porque não é tão curto prazo assim, né? Mas não deve mudar do mundo têxtil, né? Fecha um lote de programação, tu tem 3, 4 semanas firme, e depois está trabalhando lá no planejamento macro para pensar nas próximas 3, 4 semanas. Perguntas, pessoal. Aqui na frente, por favor. Obrigada. Bom dia, bom dia. Eu quero
compreender um pouco mais como que é a movimentação dos materiais. Vou te explicar a nossa realidade hoje. Hoje eu trabalho numa empresa de injeção plástica, né? Nós somos da marca O, então produzimos utilidades domésticas e entendemos que um braço para o nosso crescimento é terceirizar essa injeção. Claro que não estamos ainda pensando em toda, talvez, essa questão de software, o melhor sequenciamento. Ainda nós temos algumas outras etapas, vamos dizer assim, mais básicas, para ir aprimorando, como o envio do material. Né? Eu tenho momentos que a minha matéria-prima, eu tenho o valor de estoque muito mais alto no meu fornecedor do que eu tenho dentro da fábrica, né? E essa é uma preocupação que todo dia nós vamos para casa e pensamos assim, beleza, os pedidos chegaram. E o controle de estoque desse material? Como que isso funciona? Então, eu queria entender com você assim, esse material que é entregue para os fornecedores, ele tem algum tipo de controle de estoque? É só no sistema? Tem alguma questão de inventário? Eu sei que talvez está um pouco desincronizado do que vocês estavam falando, né? Mas eu preciso também buscar inspirações para essa primeira parte da cadeia de terceirização. Valeu, obrigado. Muito bem. Sem dúvida, a base de tudo é engenharia e cadastro, cara. Se a gente não tem uma base muito bem alinhada, eu não poderia estar falando de sucesso, de sequenciamento, se eu não tivesse roteiros muito bem definidos, tempos de processos muito bem definidos, engenharias com roteiros, com cadastros, com consumos muito bem definidos. Então, assim, ó, não adianta eu discutir que eu querer sequenciar a fábrica se ela não tiver essa base. Né? É tipo eu querer começar a casa pelo telhado, não tem jeito. Né? Então, indo para esse caminho, eu já trabalhei em empresa de injeção de plástico, 100% terceirizada, isso é a base, né? Pô, eu preciso ter o cadastro de engenharia, de consumos e tudo mais, para que quando eu vou mandar um material para um fornecedor, hoje, conceito Malve, né? A gente sabe que para fazer todo o nosso look aqui, Malve, né? Para eu mandar essa camiseta para um fornecedor, eu sei que eu vou ter que, tem lá na engenharia, vou ter que mandar uma peça talhada, eu vou ter que mandar, sei lá, 10 botões, eu vou ter que mandar uma etiqueta, e tudo vai multiplicar pela quantidade de peças. Então, isso está num roteiro, e está numa ficha técnica. Então, quando eu decido, eu vou mandar para o fornecedor X 1000 camisetas para costurar, eu sei o que eu preciso mandar, quanto que eu preciso mandar, e sei o tempo que ele vai demorar para fazer essa produção. Então, isso tudo vai em nota fiscal. Então, a gente manda uma remessa para a industrialização, então fica material lá em poder de terceiro, e retorna isso. Quando retorna, tem que retornar, fechar novamente a conta. Né? Bom, se eu mandei 1000 camisetas, quando retorna, tem que voltar 1000 camisetas costuradas. E ele faz o que? O sistema diz, então, realmente, consumiu esses 10 botões, consumiu as partes da peça. Então, tudo isso hoje é de forma sistêmica. A gente não faz inventário físico em terceiro porque a gente gerencia sistemicamente. Pô, se eu mando exatamente o que eu quero produzir e quando voltou exatamente o que eu pedi, a gente fecha a conta. Acho que te respondi. Lá atrás, por gentileza. Opa, bom dia. Eu tenho uma pergunta referente ao processo de terceiros, quando vocês não conseguem mandar exatamente a mesma quantidade. Porque, por exemplo, você recebe um pallet fechado e haveria um grande trabalho para você processar isso daí dentro da empresa e é melhor, operacionalmente interno, que mande tudo e aquele estoque fique lá. Vocês têm algum problema em controlar esse inventário? Vocês têm esse tipo de situação? Muito legal isso. A gente hoje acaba desmembrando tudo. Né? Então, sei lá, vamos pegar o saquinho com botão que vem de múltiplos de 100. Pô, eu preciso tirar 20 botões para fechar lá o pedido que eu vou mandar para aquele fornecedor. Hoje, a gente desmembra e manda 20. A gente está discutindo internamente fazer uma logística, né, de supermercado no fornecedor. Então, eu vou mandar 100, vou ter lá controle, então eu vou estar criando. Essa lógica a gente ainda não tem, mas a gente está desenhando ela para a gente tornar esse processo de almoxarifado, digamos assim, mais simples. Bom dia. Meu nome é Cleiton, eu sou especialista em TI na área industrial. Hoje, atualmente, trabalho
com embalagens plásticas. Já participei de implantação do OpCenter Preactor. Tenho uma curiosidade, hoje o OpCenter Preactor ele tem que estar 100% configurável para tudo funcionar, né? Então, tenho uma curiosidade, quanto tempo vocês levaram desde o planejamento até o go live do OpCenter? Vai lá, Ademir, seu poder aí. É porque ele participou desde o início até está lá ainda, né? Como agora aqui user do... Na verdade, eu comecei ainda foi com a POC mesmo, que a gente fez lá nem lembro o ano que foi, mas faz bastante tempo. 19, né? 2019, então a gente foi sorteado uma POC e a partir de final de 2020 que a gente começou a fazer as conversas, então começamos a montar as equipes e aí começar a montar toda a estrutura e para a gente começar. Então, desde final de 2020 a gente começou as conversas, mas o início mesmo aconteceu mais a partir de 2021 que a gente começou. E a gente começou mesmo com o processo dentro do nosso notebook. Então, o sequenciamento era feito dentro do notebook. Só que a gente via que demorava muito. A gente até trocamos de notebook para o modelo melhor, né, para a gente conseguir sequenciar mais rapidamente. E a gente viu que depois tendo um sequenciamento dentro do servidor, a performance é super maior. Ela é muito mais rápida. Então, de fato, a gente começou em 2021 e a gente foi aprimorando cada vez mais para a gente chegar na excelência que realmente a ferramenta suporta. E isso em 2023 a gente conseguiu alcançar esse nível realmente de excelência no sequenciamento. E esse Autonomous ali é uma ferramenta de vocês mesmos? Não, o Autonomous ele é da ANEL. Então, a ANEL que faz toda essa parte de configuração do Autonomous, mas ele nada mais é, né, falando de forma resumida, ele usa a base do sequenciamento, só que de uma maneira automática. Então, a gente configura os processos que ele precisa seguir, qual que é a sequência para ele fazer, e aí ele faz todo o processo automaticamente. O ganho considerável que a gente teve lá que foi fazer a partir das integrações que aconteceram, da gente ter um script que chame esse processo do Autonomous. Então, a gente não espera mais a integração finalizar, eu espero mais meia hora para daí começar a iniciar o Autonomous. A gente terminou o sequenciamento, o script identifica se tudo ocorreu corretamente, se não deu nenhum erro, porque a gente tem, se não me engano, são 30 ou 37, acho que 37 integrações que a gente manda. Então, imagina, são 37 integrações, 10 milhões de registros, a gente precisa ter uma garantia que, de fato, foi coletado toda a informação correta no SAP e que, de fato, está lá no sequenciamento. Então, o script faz toda essa validação que deu tudo certo e, se estiver correto, ele aciona o Autonomous. Se a gente tiver qualquer erro na integração, ele não aciona o Autonomous. E aí, a gente, o usuário, quando chega às 7h30, a gente identifica que tem um gap e aí a gente verifica primeiro o gap, né, para a gente corrigir ele e depois a gente aciona de forma manual o Autonomous. Mas é uma ferramenta da ANEL. Obrigado. Vamos, então, às duas últimas perguntas. Temos uma lá. Bom dia. Obrigada e parabéns pela apresentação de vocês. A gente também atua na indústria da moda, mas no setor calçadista. Estamos aqui com colegas de Farroupilha e do Nordeste da indústria Grendene. Eu gostaria de saber do fluxo e do resultado que vocês apresentaram, de que forma todo esse fluxo integra com o sistema PLM de vocês, e se tem alguma integração nesse meio. E se, para apresentar os resultados que vocês mostraram aqui, se vocês tiveram que fazer alguma mudança, não só em sistema, mas também em processo interno, maneiras diferentes de fazer. Obrigada. Muito bem. Eles são sistemas independentes, né, o APS do PLM, mas o PLM é a base, né? Começa lá, desenvolvimento, criação, vai gerando informações para o nosso sistema de engenharia, de criação, para fazer. Então, ele é um sistema que gera informação para o nosso sequenciamento. Ele ajuda a ferramenta lá de desenvolvimento, de engenharia e tudo mais. Então, ele não tem uma relação direta com o nosso sequenciamento, mas ele é necessário para o nosso processo de desenvolvimento e aceleração da criação dos produtos. Aí a sua segunda pergunta foi... Eu ajudo a responder. Ajudo.
Então, sobre processo, sim, tivemos mudança. Não sei se o Graciano chegou a falar, mas um dos nossos grandes desafios foi fazer com que as áreas entendessem que não era mais o ótimo local, mas era o ótimo global. Então, cada um tinha a sua forma de gerenciar seus processos, de querer ganhar em produtividade, em custo. Então, teve uma mudança bem forte de sequenciamento, de olhar para aquilo que o sequenciamento estava apontando e dizendo que aquilo era a prioridade e seguir isso. Então, conforme eu falei com o sistema o SAP, a gente manda essas datas e esses horários de entrega conforme o Op Center, e os setores internos de manufatura, eles respeitam fielmente essas datas, esses horários, e se não cumprem, nosso sequenciamento é diário, eles vão lá e têm que justificar dentro do SAP o motivo pelo qual aquela ordem não foi aderente. Então, essa foi a grande alteração de processo que a gente teve, sim, para esses ganhos. Obrigada. Agora nós temos uma última pergunta que vem do pessoal que está no remoto, no LinkedIn. A Laís vai ler para nós. Isso. Primeiramente, parabéns pela apresentação, pessoal. Do Cleomar Melo, da companhia Hering. Olhando para o terceiro, qual seria o range de tempo em que os apontamentos eram realizados? Era só na entrada da nota fiscal. Então, o fornecedor tinha lá um alto volume de um modelo, um pedido sendo produzido dentro da facção. Assim que ele finalizava todo o processo de inspeção de qualidade, retornava essa mercadoria para o nosso setor logístico, efetuava o apontamento, a entrada nessa nota fiscal, só a partir dali a gente tinha essa visão de o que realmente foi produzido dentro do fornecedor. E até o tempo varia dependendo do tamanho do modelo, né? Então, tem modelos que são rápidos, modelos que podem levar 3, 4, 5 dias. Então, tudo depende do tempo realmente de produção do modelo. Eu gostaria de pedir uma forte salva de palmas